Esse é o vídeo de número 2 do módulo básico a respeito do Manual Presbiteriano. Como fizemos no vídeo de número 1, estão disponíveis no nosso blog para que você faça download o código de disciplina e os princípios de liturgia no formato Word 97 ou 2003 e com letra um pouco maior e com espaço para que você faça anotações. É só realizar o download, imprimir e acompanhar esse curso. Por isso eu peço que você esteja de posse desse material, do Código de Disciplina e dos princípios de liturgia. Vamos adiante? Qual o nosso propósito nesse módulo, nesse vídeo de número 2? É tecer breves comentários a respeito do Código de Disciplina e dos princípios de liturgia e abordarmos um ou outro tópico que julgamos conveniente nesse momento do nosso videocurso. Primeiramente, convidamos você a acompanhar conosco o índice do Código de Disciplina e dos princípios de liturgia. Alguém poderia falar, mas eu não estou aqui para estudar o índice. Mas perceba que pelo índice você pode, inclusive, localizar vários assuntos que se você for ficar folheando, você vai demorar muito mais. Quando falamos a respeito do Código de Disciplina, nós devemos entender que assim como há necessidade de uma Constituição para a Igreja Presbiteriana do Brasil, por ela ser uma federação de igrejas, é necessário também que haja um Código de Disciplina. Semelhantemente, no Brasil nós temos o Código Civil, o Código Criminal. Na nossa igreja nós temos o Código de Disciplina, que visa o quê? Que nele constam as leis que regem a forma pela qual a igreja exerce a disciplina ou a correção em várias instâncias, seja sobre os membros da igreja ou sobre os concílios da igreja. É necessário? Sim, é necessário. Graças a Deus, na nossa igreja, a disciplina não está entregue ao gosto de cada um. Vejamos, por exemplo, o Código de Disciplina. Nós temos o preâmbulo, que fala de quando ele foi confeccionado e os seus objetivos em sua confecção. Por exemplo, no Código de Disciplina diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio nos anos de 1951, investidos de toda a autoridade para cumprir as resoluções das legislaturas de 1946 e de 1950, com toda a confiança na bênção de Deus, nosso Pai, e visando exercer a justiça, manter a paz, sustentar a disciplina, preservar a unidade e promover a edificação da Igreja de Cristo, decretamos e promulgamos para a glória de Deus Altíssimo o seguinte Código de Disciplina. O que consta nesse Código de Disciplina? No capítulo 1 fala a respeito da sua natureza e finalidade. Capítulo 2, o que são as faltas? No capítulo 3, as penalidades. No capítulo 4, a respeito dos tribunais. No capítulo 5, da suspeição e da incompetência. No capítulo 4, a respeito dos tribunais. No capítulo 5, da suspeição e da incompetência. No capítulo 6, a respeito dos processos, ou do processo. Nesse capítulo 6, nós temos 12 seções. O que é isso? São vários aspectos que envolvem um processo. Na seção 1, trata a respeito das disposições gerais. Seção 2, do andamento do processo. Seção 3, do processo em que o concílio ou tribunal for parte. Seção 4, do interrogatório do acusado, da confissão e das perguntas ao ofendido. Na seção 5, das testemunhas e da acariação. Na seção 6, do secretário. Seção 7, das citações. Seção 8, da intimação. Seção 9, da sentença ou acórdão. Na seção 10, do processo sumaríssimo perante o Conselho. Frisa-se que nas igrejas presbiterianas, de modo geral, é a seção 10 que principalmente é usada nos processos disciplinares. Mais adiante explicaremos por quê.
Na seção 11, processo sumário. E na seção 12, do processo ordinário. Por fim, no capítulo de número 7, nós temos a respeito dos recursos, dividido em 4 seções: natureza dos recursos, da apelação, da revisão e do recurso extraordinário. E finalizando, o capítulo 8 trata a respeito da execução, o capítulo de número 9 a respeito da restauração. Esse índice que nós acabamos de comentar, nós queremos ressaltar alguns capítulos, alguns artigos que nós julgamos serem necessários. Queremos ressaltar alguns capítulos e itens que achamos necessários nesse nosso módulo básico. Lembrando que no módulo intermediário, no módulo avançado, estaremos aprofundando alguns capítulos e artigos que no momento nós não vamos comentar. Vejamos então a respeito do Código de Disciplina, no capítulo 1, a respeito da natureza e finalidade. O artigo 1º diz o seguinte: a Igreja reconhece o foro íntimo da consciência que escapa à sua jurisdição e da qual só Deus é o juiz. Mas reconhece também o foro externo, que está sujeito à sua vigilância e observação. Artigo 2. Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da Igreja sobre seus membros, aplicado de acordo com a Palavra de Deus. Parágrafo único. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do culpado. Artigo 3º. Os membros não comungantes e outros menores sob a guarda de pessoas crentes recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas ficam sob a responsabilidade direta e imediata das referidas pessoas, que devem zelar por sua vida física, intelectual, moral e espiritual. O que ressaltamos desse capítulo 1º? Ressaltamos que a disciplina não é para perseguir ninguém, não é para prejudicar ninguém, mas também não podemos, como Igreja do Senhor, deixar que pessoas que conheçam a palavra, estão sob a orientação da palavra, professaram a fé no Senhor Jesus Cristo e a submissão à palavra de Deus, pratiquem coisas contrárias à palavra de Deus. Por isso que nesse capítulo 1º diz o quê? Aplicar de acordo com a palavra de Deus. E qual que é o fim da disciplina? A finalidade da disciplina é edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do culpado. Veja o quanto é importante. O Código de Disciplina leva também esse aspecto de preocupação com aquele que está andando errado, para que ele se corrija. É necessário? É. Infelizmente, algumas igrejas, ou poderíamos dizer várias igrejas, têm sido negligentes com relação à disciplina. Pois então, a respeito das faltas. Artigo 4º. Falta é tudo aquilo que, na doutrina e prática dos membros e concílios da Igreja, não esteja de conformidade com o ensino das Sagradas Escrituras, ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Olha que interessante. Falta é tudo aquilo que na doutrina e prática dos membros e concílios não esteja de acordo com a palavra de Deus. Parágrafo único. Nenhum tribunal eclesiástico poderá considerar como falta ou admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Escritura, segundo a interpretação dos símbolos da Igreja, conforme a Constituição no artigo 1º. Artigo 5º. A omissão dos deveres constantes no artigo 3º constitui falta passível de pena. O que está querendo dizer esse artigo 5º?
que os pais podem ser disciplinados por causa das falhas nos membros não comungantes, ou seja,